Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que em nossa vida. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Estamos aqui na presença dEle com esse propósito de estarmos ensinando e levando a conhecimento da igreja aquilo que a palavra de Deus pode proporcionar à vida de cada um. Estamos na carta do apóstolo Paulo, ao qual ele escreveu aos Romanos, começando hoje no capítulo número 13, onde Paulo vai relatar as primeiras viagens missionárias e esses efeitos, que é de extrema importância observarmos o agir de Deus por meio da vida desses homens de Deus e analisarmos como a igreja ela tem se comportado hoje em relação a esses efeitos da demonstração da graça de Deus, do poder de Deus na vida da própria igreja. Porque a palavra, ela mesma nos diz, através de Jesus, que se não virem milagres, como hão de crer? As pessoas estão à espera de um milagre, de uma resposta. As pessoas estão à espera de uma providência de Deus. Milhares de pessoas estão sem rumo, sem direção. Outras milhares angustiadas e oprimidas, ao ponto de não terem noção qual direção a tomar, a quem clamar, a quem pedir. E cabe ao papel da igreja exatamente apontar o caminho desta solução para a vida dessas pessoas. Apontar a resposta para a indagação da vida dessas pessoas que estão sem rumo, estão sem direção. Então nós vamos ler aqui, pedir a Deus que Ele derrame a sua graça sobre nós, sobre a sua vida, sobre a igreja, que só mediante a graça de Deus e a sabedoria dEle é que nós podemos ter o discernimento da palavra dEle. E a igreja precisa ser despertada pelo Espírito Santo a esse respeito. E que Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. O que tem mudado é o comportamento da igreja. A igreja tem mudado o seu comportamento, mas Deus não tem mudado a maneira dele agir, a maneira dele ser, de quem ele é. Mas infelizmente a igreja tem mudado. Se nós olharmos os exemplos a quais nós vamos aqui ler, e o que já temos lido e estudado, o que nós vemos de diferença entre a vida desses apóstolos, discípulos, na época de Jesus, e mesmo depois de ter Jesus subido ao céu, nós vemos hoje que esses exemplos não têm sido, ou não tem a igreja dado continuidade. Ao passar dos anos, a igreja tem tomado um outro rumo, muito diferente, digamos até mesmo não apropriado ao papel a que ele pertence, de ser luz para este mundo, de ser sal da terra. Aí nós podemos
indagar, porventura, essa igreja, a qual clama e fala do nome de Jesus, tem realmente sido essa luz, esse sal da terra? Os milagres de Deus têm acompanhado a vida da igreja hoje, presente no mundo? Raramente se ouve falar. Mas o apóstolo Paulo vem narrando aqui, no capítulo 13, sobre a primeira viagem missionária. Então diz assim ele: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, conhecido por seu segundo nome, Nigel, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto essas pessoas serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor. Então Paulo vai trazendo aqui que a igreja precisa de mestres que ensinem a palavra, de profetas que levem a palavra, e que essas pessoas, elas venham servir a Deus, ao Senhor, em adoração, em jejum. O Espírito Santo, mediante a essa colocação que Paulo expõe aqui em sua narrativa, em sua carta aos Romanos, mediante a esse servir dessas pessoas ao Senhor, porque hoje, infelizmente, se prefere servir as outras pessoas, colocando em primeiro lugar, às vezes a si próprio, como o apóstolo Paulo mesmo já falou aqui na carta aos Romanos, nós já lemos isso e estudamos, do que colocar Deus em primeiro lugar. E a orientação de Jesus foi buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Enquanto eles serviam ao Senhor, eles adoravam, jejuavam, e diz que o Espírito Santo lhe ordenou. Então, o Espírito Santo estava em convivência na vida dessas pessoas, estava na direção da vida dessas pessoas. O Espírito Santo lhe ordenou. Se o Espírito estava ordenando algo à vida dessas pessoas, é porque essas pessoas tinham convivência com o Espírito Santo. Como é que você vai saber as coisas de Deus, se não pelo Espírito de Deus? Porque só o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo sabe da verdadeira necessidade, onde se deve ali se pregar o Evangelho, se deve anunciar o nome de Jesus, o que ali haverá de ser preciso feito se a pessoa estiver sobre a ordem do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, quando ele se batizou nas águas, a palavra nos diz que foi o Espírito Santo que conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi uma decisão de Jesus,
ir ao deserto, e também não foi uma decisão de Jesus de ser tentado pelo diabo no deserto. Foi uma escolha e uma direção do Espírito Santo, dando exemplo. Ali era o maior exemplo, claro e objetivo, do papel da Igreja de Jesus, representada ali pelo cabeça da Igreja, que é Jesus Cristo. Sendo o próprio Cristo, o próprio Jesus, submisso ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo na vida dele, quanto mais a Igreja. O que Deus espera da Igreja hoje é que essa Igreja hoje que clama pelo nome dele, que confessa o nome dele, que se dirige a ele como filhos de Deus, é que essa Igreja ela seja também direcionada totalmente, em qualquer circunstância, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem o papel, disse Jesus, tem a função de nos guiar a toda a verdade. Tudo que ocorre na vida da igreja, de milagres, de obras extraordinárias da parte de Deus, é por meio do Espírito Santo. E aonde? Perguntamos, aonde está o Espírito Santo na vida da igreja hoje? Que resultados temos visto da presença do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de Deus? Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, se Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, porque o Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo que está no controle de toda a operação do plano de Deus aqui na terra. O Pai está nos céus, juntamente com o Filho. O Espírito Santo está na terra, junto com a igreja, para direcionar essa igreja de Jesus Cristo hoje ao comando do Espírito, ao comando dele, a ser submissa ao Espírito Santo. Como a pessoa vai ser submissa ao Espírito Santo se ela não tem convivência com o Espírito Santo? Muitos não sabem nem quem é o Espírito Santo. Muitos não tiveram nenhuma experiência de uma convivência com o Espírito Santo. Nunca ouviram a direção dele em suas vidas, porque elas não têm se dedicado a ter essa convivência com o Espírito Santo. E aí nós abrimos um parênteses aqui para nós colocarmos essas seguintes palavras. Sendo o Espírito Santo quem está preparando a igreja de Jesus para subir aos céus, como pode essa igreja que deseja subir aos céus não ter uma convivência com o Espírito Santo? Não tem discernimento da voz do Espírito Santo. Prefere fazer suas próprias escolhas, agir da sua própria maneira, agir só pelo conhecimento da palavra, mas sem a direção do Espírito Santo, porque a pessoa não tem uma intimidade, uma convivência, que deve ser diariamente, porque Jesus disse, Ele estará para sempre convosco.
falando a respeito do Espírito Santo. Fecha aspas. Então diz aqui que o Espírito Santo lhe ordenou. Qual foi a última vez na tua vida, como cristão, como filho de Deus, ao qual você confessa? Qual foi a última vez que você pode aí imaginar nesse momento, trazer a tua memória, o Espírito Santo te direcionando a algo? Ou nunca aconteceu isso na sua vida? Se nunca aconteceu, está hora de você mudar os seus hábitos. Está hora de você mudar as suas prioridades. Está hora de você ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ordenou a esses homens que estavam orando, adorando e jejuando: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão ao qual os tenho chamado. Olha a importância de uma igreja em Cristo Jesus ter intimidade com o Espírito Santo e estar sob o controle do Espírito Santo. A igreja, ela tem que estar sob o controle do Espírito Santo. A vida das pessoas que são membros do corpo de Cristo, que confessam isso, elas precisam demonstrar que estão sob o controle do Espírito Santo. Isso é uma forma de se demonstrar que estamos sob o controle do Espírito Santo. É se nós estamos sendo direcionados por Ele. Se nós estamos ouvindo a voz dEle. O Espírito Santo lhe ordenou. Ordenou é uma ordem. Não é algo para se pensar que eles deveriam ou não fazer. Ordenou eles dizendo: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão ao qual o tenho chamado. Havia uma missão naquele momento que o Espírito Santo tinha na vida de Barnabé e na vida de Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo. Até nesse momento, ele era conhecido ainda como Saulo. O Espírito Santo tinha uma missão. Olha a importância de você andar no Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, em outra carta, ele escreve: aquele que anda no Espírito Santo não cumpre as concupiscências da carne. Não cumpre a sua própria vontade. Não faz a sua própria vontade. Não vive a vida de acordo com o que você pensa ou deixa de pensar. A vida cheia do Espírito Santo, ela é controlada, direcionada. Cada passo das nossas vidas pelo próprio Espírito Santo, a qual você precisa, a igreja de Jesus precisa. Estamos falando de uma forma objetiva e geral a toda a igreja de Jesus, que se diz igreja de Jesus na face da terra, a se despertar, como esses homens aqui fizeram, de jejuarem, de adorarem a Deus, até que o Espírito Santo dissesse a eles o que eles deveriam fazer. E aí o Espírito Santo expressa a vontade dele no Espírito Santo, dizendo: separa para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma missão para eles. Eu tenho um chamado na vida deles. Aí nós vamos entender que chamado era esse. Por que essa missão eles precisavam realizar, mas na direção do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse na direção do Espírito Santo, lá naquele deserto e naquela tentação,
estaria Jesus dando um exemplo negativo de que a igreja não deveria ser submissa ao Espírito Santo. Quando você não está na direção do Espírito Santo, a probabilidade de fracasso espiritual na tua vida é muito alta, é muito grande. Primeiro, o Espírito Santo direciona. Ele leva Jesus ao deserto. E lá ele ora durante 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Jesus não pediu para ser tentado, mas o Espírito Santo levou ele a ser tentado pelo diabo, para mostrar a importância do Espírito Santo na vida de Jesus, como na vida da igreja hoje. Como naquela época, como hoje. Porque o Espírito Santo estava ali. Como direcionou ele lá, estava também direcionando a Jesus em cada resposta, para se desviar daquela tentação, que foi uma tentação muito astuciosa, muito bem elaborada. Se você for analisar de maneira criteriosa aquela tentação que Satanás fez a Jesus no deserto, foi algo muito bem projetada, planejada contra Jesus. Mas Jesus estava ali aos cuidados de quem? Do Espírito Santo, que levou ele exatamente para isso. Para mostrar também a Satanás que a igreja de Jesus, sob a direção do Espírito Santo, venceria e vencerá as tentações do inimigo, como afirma o próprio apóstolo Paulo, que aquele que anda no Espírito não cumpre a vontade carnal, não cumpre a consciência da carne, não faz a sua própria vontade, os seus próprios desejos. O Espírito Santo lhe ordenou, foi uma ordem. Quando o Espírito fala, devemos obedecer. E quantas pessoas o Espírito Santo não tem falado? E elas se desviam do falar do Espírito Santo. Por quê? Porque a sua vontade própria ainda é maior na vida da pessoa, ainda tem mais domínio na vida da pessoa do que o próprio Espírito Santo. Ela não está cheia, ela não tem intimidade, convivência suficiente para ali colocar o Espírito Santo como prioridade nas suas decisões. Então o Espírito Santo lhe ordenou: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. O Espírito Santo tinha chamado Barnabé e Saulo para uma missão. Que missão é essa? Nós vamos ler e entender. Continuando. Diante disto, depois que o Espírito Santo falou, diante disso, depois de jejuarem e orarem, lhe puseram as mãos e os enviaram. Depois que o Espírito Santo, então, separou Barnabé e Paulo para uma missão que o Espírito Santo tinha chamado eles, aí os demais irmãos ali oraram e puseram a mão sobre eles e os enviaram aos cuidados do Espírito Santo para realizar a missão que o Espírito Santo tinha separado para aqueles dois homens. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo. Olha o versículo 4. Eram homens dirigidos pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus só terá sucesso. A igreja de Jesus só vencerá o mal, o inimigo. A igreja de Jesus só estará preparada se ela estiver sendo dirigida pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver dirigindo a tua vida como cristão, como filho de Deus, como seguidor de Jesus, você não chegará
aonde o Espírito Santo quer te levar a chegar. Porque é o papel do Espírito Santo de nos preparar para o reino de Deus, de nos preparar para o arrebatamento. E se nós não queremos nada com o Espírito Santo, então como nós seremos então arrebatados? Como nós chegaremos aonde o Espírito Santo quer? É bem simples de entender. É como se duas pessoas, elas começassem a caminhar em direção a um único caminho, e num determinado tempo dessa viagem, dessa jornada nesse caminho, uma das duas pessoas toma um outro rumo. É como a palavra diz: se dois não concordarem, como caminharão juntos? Se a igreja não concordar com o Espírito Santo, como é que ela vai caminhar junto com o Espírito Santo? Aqui a palavra está dizendo que esses homens eram dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, e desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles estavam ali na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo havia separado uma missão para eles. Eles estavam indo de caminho a essa missão do Espírito Santo na vida deles, de Barnabé e Paulo. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus. Chegaram a um determinado lugar, conhecido como Salamina, proclamaram a palavra de Deus ali nas sinagogas judaicas. João, Marcos os seguiam para auxiliá-los. Além de Barnabé e Paulo, havia mais 2 homens de Deus que estavam como auxiliar, que era Marcos, que era João e Marcos. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus. Não é Jesus cristão. Era um homem que tinha o nome de Bar-Jesus. Atravessaram a ilha e encontraram esse homem, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Além de praticar feitiçaria, era um falso profeta. Esses 4 homens, Barnabé, Paulo, que era o cabeça dos 4 ali, e João e Marcos, que era auxiliar, encontraram esse feiticeiro que era profeta, que tinha o nome de Bar-Jesus. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse tal de Bar-Jesus, ele assessorava o procônsul, um homem muito importante, chamado Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse homem de grande inteligência, chamado Sérgio Paulo, mandou chamar Barnabé e Paulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Um homem de grande inteligência, de uma posição social muito importante, mas que tinha alguém que trabalhava para ele, que era um feiticeiro e um falso profeta. Mesmo assim, esse homem, Sérgio Paulo, desejava conhecer a palavra de Deus. E manda chamar Barnabé e Paulo e Saulo, porque aqui ainda está se colocando o nome de Paulo como Saulo. Depois muda para Paulo. Mandou chamar esses 2 homens. Isso só está acontecendo porque o Espírito Santo havia ordenado a eles. O Espírito Santo estava dirigindo a eles, como a palavra de Deus diz aqui.
enquanto serviam a Deus, enquanto a igreja serve a Deus, adora e jejuma, aí então a presença do Espírito Santo está ali para ordenar a igreja o papel dela, o que ela deve fazer. E no versículo 4 diz que dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, eles começaram então aquela jornada, até onde o Espírito Santo queria que eles fossem, porque era uma missão do Espírito Santo, no chamado do Espírito Santo na vida de Paulo, de Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como está escrito. No entanto, mesmo esse Sérgio Paulo mandando chamar Barnabé e Saulo para ensinar a palavra de Deus a ele, porque ele desejava conhecer a palavra, mesmo tendo alguém ao lado dele que trabalhava para ele como feiticeiro e profeta, e falso profeta, aliás, falso profeta. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, se opôs a eles, tentando desviar o precursor da fé. Olha como Satanás trabalha. É por estas palavras, exemplos, aqui na palavra de Deus, que nós temos que olhar para o que Jesus disse, relatado pelo apóstolo João, no capítulo 5:39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente. Quando você começa a examinar a Escritura de maneira criteriosa, você vê aqui a ação do Espírito Santo na vida de homens de Deus, que são dirigidos pelo Espírito Santo, que são representantes, que representam a igreja na face da terra, que deveria acontecer a mesma coisa hoje. Mas mesmo eles estando na direção do Espírito Santo, mesmo alguém desejando conhecer a palavra de Deus por aqueles que o Espírito Santo estava dirigindo para que a missão chegasse até eles, de conhecer a palavra, Satanás levanta uma pessoa contra esse Sérgio Paulo que desejava conhecer a palavra. Um tal de um mago, chamado Elimas, o mago, pois assim que se traduz o nome dele. Ele se opõe a eles, tentando desviar a fé desse precursor, ou seja, desviar a fé de Sérgio Paulo. Procura convencer. Ele se opõe a ele. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo na sua vida, Satanás vai se opor a você. E não será esse, porventura, o motivo porque a igreja não cumpre o papel de ser dirigida pelo Espírito Santo, com medo de Satanás se opor a eles? De serem perseguidos? Então, qual é a razão? A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você confia em Deus, na direção do Espírito Santo, ou você vai se deparar com situações em que você não vai ser submisso ao Espírito Santo. E vai se acovardar diante do inimigo que se opõe à tua vida. Porque ele está ali para isso. Satanás está aí para isso. Como leão, rugindo como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Soltando os seus demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Se a igreja, a única forma da igreja estar protegida é se ela estiver sobre os cuidados e a direção do Espírito Santo. Aí então entra agora, depois desse Elimas se opor à fé
de Sérgio Paulo, que queria conhecer a palavra de Deus, aí entra aqui o apóstolo Saulo. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo. Você só vai enfrentar o inimigo se você for cheio do Espírito Santo. Você lembra da história que aconteceu com Paulo? Quando Deus quis salvar o carcereiro e a família dele, escrita lá em Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo, ao perceber que o demônio na vida de uma mulher estava se opondo à vida deles, de apóstolos, Paulo não olhou para as consequências, não. Porque Deus estava, o Espírito Santo estava no controle do apóstolo Paulo. Diz aqui que Paulo, cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem a percepção, o discernimento. Quando é o inimigo que está falando, agindo, ou não. Quando Paulo percebeu que o que estava se falando por meio da boca daquela mulher era um espírito de adivinhação, ele expulsa o espírito de adivinhação da mulher, mas traz a revolta contra ele daqueles que estavam lucrando com as mentiras desse espírito enganoso na vida daquela mulher. Aí se revolta tudo contra Paulo e Silas, ao ponto de levar eles para a praça, açoitarem ele, maltratarem ele, jogarem ele na prisão. Mas tudo isso fazia parte de um processo para salvar a vida do carcereiro e da família dele. Não importasse que Paulo e Silas passassem pelo sofrimento que a sua carne viesse a sofrer. Você está preocupado mais com a sua carne do que estar cheio do Espírito Santo? Do que obedecer a Deus? Do que servir a Deus verdadeiramente? Do que agradar a Deus? Então você está se acovardando. Você está olhando para trás. Está pondo a mão no arado e está olhando para trás. E quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo, no momento que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para esse mago chamado Elimas, que estava se opondo a Sérgio Paulo, um precursor, que queria conhecer a palavra de Deus, queria ouvir a respeito da palavra de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, quando percebe isso, imediatamente o repreende, dizendo a ele, tu já estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos de Deus, Satanás tem levantado demônios, espíritos malignos, para perverter os retos caminhos de Deus. Aí você brinca com a tua vida espiritual? Aí você leva a tua vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não busca se encher do Espírito Santo para ter poder e autoridade contra o inimigo? Então Paulo pergunta a ele, quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Aí Paulo continua, para que saibais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora. Paulo ordena que ele fique cego, porque ele estava lá, endemoniado, pervertendo o caminho do Senhor. E não verás mais a luz do sol por algum tempo. Não era uma coisa permanente, mas era por algum tempo. E no mesmo instante, esse mago chamado Elimas, que estava pervertendo o caminho reto do Senhor, pervertendo
a fé de Sérgio Paulo, que queria conhecer a palavra de Deus, no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o cobrisse os seus olhos. Ficaram em trevas, e os seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O preconsul, que era o Sérgio Paulo, que mandou chamar Barnabé e Paulo, porque ele queria conhecer a palavra de Deus, observando o que havia acontecido, creu. Por que ele creu? Porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Agiram na direção do Espírito Santo. Desde quando foram separados pelo Espírito Santo para esta missão que o Espírito Santo tinha nos chamado na vida deles. Profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Então, nós precisamos entender, passo a passo. Porque quando o apóstolo Paulo, eu estou lendo aqui, aliás, eu peço até perdão aos irmãos, eu não estou lendo Romanos 13, eu estou lendo Atos 13. Mas já que nós estamos aqui, nós vamos continuar. Porque na realidade nós estávamos dando continuidade aqui à carta aos Romanos. Mas, digamos, com convicção que foi uma obra do Espírito Santo. As páginas aqui mudaram devido ao vento e em vez de nós estarmos lendo, continuamos lá em Romanos 13, nós lemos aqui Atos 13. Se fez necessário. Com certeza, o Espírito Santo está na direção e nos levou a esse texto da palavra de Deus. Esse texto, ao qual nós vamos deixar aqui. E vamos continuar na próxima, assim Deus nos permitir. Porque nós estamos aqui na direção de Deus. Lá em Romanos, capítulo 13. Que nós queremos terminar a carta de Romanos para entrar aqui em Atos dos Apóstolos. Mas, de uma maneira peculiar, o Espírito Santo, ele levou nós a ler Atos 13 sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque provavelmente é essa palavra que o Espírito Santo ele quer que nós a transmitisse à igreja de Jesus hoje. Porque a igreja de Jesus hoje está deixando de ser dirigida pelo Espírito Santo. E a igreja precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiada pelo Espírito Santo para não se acovardar diante desse inimigo, desses demônios que tentam perverter os caminhos retos do Senhor na vida das pessoas. Mesmo daqueles que ainda não são cristãos, mas desejam. Esse Sérgio Paulo, ele não era um cristão, mas ele ouviu falar, e então ele desejava conhecer o Evangelho. Mas aí, Satanás se levanta e se opõe a ele. Se opõe à fé dele. Tenta convencer ele ao contrário. Mas aí Paulo, cheio do Espírito Santo, intervém logo, repreende aquele demônio, faz aquele homem ficar cego por um determinado tempo. E aquele Sérgio Paulo ficou maravilhado ao ver a ação do Espírito Santo por intermédio da vida de Paulo. E diz a palavra que ele passou a crer. Então deixa o Espírito Santo te guiar, te direcionar. Deixa o Espírito Santo te direcionar, te guiar. Despertando essa igreja
a buscá-lo, a ter comunhão com Ele. Que o Espírito Santo venha despertar a cada um dentro do propósito, do chamado e da missão que o Espírito Santo tem para cada um, separadamente para cada um. E que muitas vezes você, com medo por não estar cheio do Espírito Santo, você diz, não vou fazer isso não. Aí eu não vou entrar aqui nessa fogueira não. Aí você tem medo de entrar na fogueira. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não teve medo de entrar na fogueira. Porque para eles, as vidas físicas deles não tinha importância nenhuma. O que tinha importância era eles manter firme a fé que eles tinham em Deus, a conduta deles para com Deus. Então, quando você coloca como prioridade uma vida cheia do Espírito Santo, aí você não vai se preocupar. Se o Espírito Santo te leva numa missão, e em meio a essa jornada dessa missão, você sofre algumas consequências físicas. Você não tem que dar importância. São consequências físicas. Não atingiu a tua alma. Não atingiu o teu espírito. Atingiu a tua carne. E é mais, você continua até que o propósito, a missão e o chamado do Espírito Santo seja validado no final de tudo, na tua vida, e Deus seja glorificado. E ao se completar a missão de Deus, aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse homem, Sérgio Paulo, que passou a crer. Que duas pessoas ali, endemoniadas, se opuseram a ele, contra a fé dele, para que eles não tivessem contato nenhum com Paulo, com Barnabé, porque eram homens de Deus que estavam ensinando a palavra de Deus. Satanás vai sempre se opor e levantar pessoas endemoniadas, cheias de espírito de engano, de falsidade, de mentira, chamado aqui como Paulo chamou, filhos do diabo. Mas você só tem autoridade se você estiver cheio do Espírito Santo contra esses demônios. Por isso a igreja precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Você precisa ser cheio. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho traz contenda, o Espírito Santo não. Se encha do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para poder, primeiramente, descobrir qual a missão, o chamado que o Espírito Santo tem para a igreja. Individualmente na vida de cada um. E aí cada um vai cumprir o seu dever, a sua missão, o seu chamado, na direção do Espírito Santo. E o resultado vai ser esse. Pessoas vão crer. Pessoas vão passar a deixar a vida errada para seguir o caminho certo. As pessoas vão poder ter o discernimento dos espíritos enganadores, como Sérgio Paulo passou a enxergar que ele estava sendo acompanhado por pessoas que eram endemoniadas, espíritos enganadores, falsos profetas, como era aqui o primeiro, era um falso profeta, era um mago, querendo iludi-los, um tal de Bar Jesus, que praticava feitiçarias e era falso profeta. E ainda vem outros ainda. E ainda vem um outro. Quando o primeiro não resultou em impedir a fé desse homem, Sérgio Paulo, aí aparece esse outro, tal de Elimas, que era um mago. E que assim era traduzido o nome dele. Se opôs a eles tentando desviar a fé de Sérgio Paulo. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ali repreende aquele demônio
ordena aquele homem que fique cego por um tempo. E o Sérgio Paulo ficou admirado com essa obra que Deus estava realizando ali. E o homem passou a crer. Essa palavra ela veio hoje peculiar. Nós não estávamos direcionados no propósito. Nós estávamos aqui no propósito de continuar a leitura da carta aos Romanos, que é o capítulo 13. Mas pegamos o capítulo 13 de Atos. Aí trazemos essa palavra e entendemos o quanto é importante a igreja de Jesus ser cheia do Espírito Santo para realizar a obra de Deus na face dessa terra. Se não for guiado pelo Espírito Santo, a igreja não chegará aonde deseja chegar. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. E o Espírito Santo desperte essa igreja a buscar, a ser guiado pelo Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos e entendemos esse propósito, Pai, do teu Espírito Santo em nos trazer esta palavra. Olhando, meu Deus, para a tua igreja no século presente. Aí nós rogamos a ti no nome de Jesus. Que essa igreja, neste momento, ela venha a ser cheia, Pai, despertada a ser cheia, a ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo, como era esses homens de Deus no passado. Que a tua igreja hoje, que as nossas vidas hoje, venha a ser cheias e guiada pelo teu Espírito Santo. A ponto de que possamos cumprir o chamado e a missão que o Espírito Santo tem na vida de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus, Pai, guarda a tua igreja, protege, livra de todo o mal que há nesse mundo. Salva essa nação da vitória a Israel contra os inimigos que têm se levantado contra Israel. Confunda e embaraça todos os planos desses inimigos. Derrota eles, porque tu és o guarda de Israel. Prospera Jerusalém em Israel. Olha para a tua igreja em toda a face da terra. Olha para a tua igreja nesse país em que nós estamos. Nos livra, Pai, em nome de Jesus, todo homem mau e perverso. Nos livra de homens tiranos, cheios de espírito maligno, de malignidade. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda e nos protege. Livra esse país, livra essa nação deste mal, Pai, que está procurando destruir essa nação. No nome de Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Coloca tuas mãos sobre essa nação. E as tuas misericórdias alcancem a cada um, Pai, no nome de Jesus. Guardando e protegendo aqueles que são teus e aqueles que haverão de ser teus. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade, amados. Em Cristo Jesus. Amém.